سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Louvor a Allah, que a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. Gente, na aula passada a gente falamos sobre a profecia do profeta Jesus, que é paz sobre ele. E citamos alguns versículos do Alcorão, falamos sobre a nossa crença islâmica, sobre o profeta Jesus, que é paz sobre ele. E a gente viu algumas diferenças que tem entre os cristãos e os muçulmanos, da forma de crer em Jesus. Para nós, a gente explicou que ele não é a segunda pessoa da Trindade. Explicamos também que ele não é uma divindade, que a religião do Islã é monoteísta, acredita apenas em um Deus, Criador dos céus, da terra e de todas as coisas. Explicamos também que Jesus para nós é uma criatura, que a criação dele foi diferente, que de muitas criações que Deus criou. Também explicamos a criação de Adão, que é para a gente tomar como exemplo. Não foi só Jesus que foi concedido sem pai, mas também Adão foi concedido sem pai e sem mãe. Eva também foi criada de Adão, também não tinha pai e não tinha mãe. Então não é só Jesus que passou sobre ele que não teve pai. E a gente viu que Jesus nasceu como qualquer ser humano, do ventre de uma mulher. Também citamos que a gente não crê que Jesus foi crucificado, e sim foi salvo e arrebatado. Citamos os versículos. Então, os judeus não mataram ele e não o crucificaram, como Deus mostra no capítulo 4, quando a gente citou. Também explicamos sobre a nossa crença nele como profeta, mensageiro de Deus. Também eu falei para vocês que tem centenas, tem pessoas, mas como assim centenas? Falei centenas de versículos da Bíblia que dá a entender que ele é o que? Um profeta ou mensageiro de Deus. Centenas. Tem explícitos, claros, e tem o que? O entendimento. Tipo, você que me enviaste, mostra que ele foi enviado por Deus, que ele não fala de si mesmo. Se a gente juntar todos esses versículos, é mais do que 100 versículos mostrando que ele também é profeta de Deus, segundo o Novo Testamento. Ou seja, não é uma crença que tem no Alcorão. O Alcorão não trouxe nada novo, e sim, era a crença dos discípulos de Jesus, a crença podemos falar, o cristianismo primitivo, ou seja, os próprios discípulos e as pessoas da época acreditavam nele como um profeta de Deus. Os samaritanos também, como a gente viu, aquela samaritana fala que ele é um profeta de Deus. Eles acreditavam dessa forma, e não como que o Deus vai ser encarnado. Isso também, como a gente fala, não tem nenhuma evidência que Deus será encarnado e nascerá de uma mulher, ou seja, uma profecia falando que Deus, no fim dos tempos, iria fazer dessa forma. Ou seja, Moisés não avisou. Agora, se a gente pegar o Pentateuco, as leis, ou o livro de Moisés, como eles falam, a gente vai ver ali que não tem nenhuma profecia falando que Deus, no fim dos tempos, vai se encarnar em um ser humano e vai vir para a terra, porque para eles o Filho é Deus. A gente sabe que não é filho aqui, eles não querem falar que é, por exemplo, um ato entre Deus e uma mulher. Não é isso que eles querem dizer, mas que ele é Deus, se manifestou nele. Isso que eles querem falar. Isso a gente vai explicar também o que significa o Filho. Vamos fazer uma aula mostrando
que não é só ele que é filho de Deus, que Deus não é só pai dele, sim pai dos crentes e purificados. A gente vai ver isso segundo o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que deixa isso claro. A gente vai ver também a palavra no hebraico para, como se chama, para filho, ben, que significa filho. A gente vai ver essa palavra, o que significa na língua hebraica, e também vamos ver no grego qual que é, por que foi chamado disso. A gente tem que entender a literatura, temos que entender a sociedade, porque eles falavam que é filho. E também Paulo, porque ele cita que ele é o que? Filho de Deus. Isso aí tudo a gente vai ver, inshallah, quando a gente explicar essa palavra, quando a gente explicar o que significa Ben, ou seja, filho, no hebraico também, no Antigo Testamento. Deus chama Davi, chama o povo de Israel, chama Moisés de quê? De filho. Então não é uma coisa específica para Jesus. E eu citei, eu falei, olha, tem vários versículos da Bíblia que não tem como isolar, não tem como tu falar, olha, isso aqui é isolado, não é 1 ou 2 versículos, como eu falei, são centenas. Eu vou citar alguns para vocês verem. Claro que a gente vai fazer uma aula explicando a profecia de Jesus dentro da Bíblia, com detalhes, mostrando explicações dos bispos, principalmente os pais da igreja primitiva, ou seja, bem no começo do cristianismo, as explicações que a gente vai ver de acordo com as opiniões deles, que eles nem tinham noção sobre essa trindade, ou Jesus era Deus. Por isso que eles marcam aquele concílio para discutir esse assunto. Ou seja, não era uma coisa que para eles já tinha desde o início, porque não ia precisar marcar um concílio, se estavam todos eles em concordância, em acordo que ele é o Filho de Deus, que ele é o Deus encarnado, não ia precisar de um concílio. Se está todo mundo de acordo. Agora, a mesma coisa dos muçulmanos. Tem algum muçulmano no mundo que fala Muhammad é o mensageiro de Deus, Muhammad é o Filho de Deus? Não tem. Todos entram em acordo que ele é o quê? Mensageiro de Deus. Mesma coisa, os muçulmanos vão fazer um concílio para ver se Jesus é Deus ou é mensageiro de Deus. É claro, o Corão, que ele é mensageiro de Deus. Então, isso que eles fizeram é porque tinham o quê? Divergência entre eles. Depois de quantos anos? Isso é importante a pessoa saber. Primitivo, bem naquele primeiro século, segundo século, foi isso acontecer no começo do 4º século, que começa o quê? Essas divergências da natureza começaram. Será que a natureza do filho é que nem a natureza do pai? E tem, como a gente sabe, aquele grande bispo da Alexandria, Ario, ou Arios, que às vezes falam dessa forma também, um S no final, que foi expulso, né? Uns dizem que ele foi no concílio, que bateram nele, outros dizem que ele não foi. Então, os historiadores também entraram em divergência, mas a gente sabe que o pensamento dele, o dogma dele, a crença dele, ou a doutrina dele, podemos falar melhor, ainda existe até hoje. Ainda existe até hoje. Que o filho não é que nem o pai. Como o João cita, né? Falando que Jesus fala, o pai é maior do que eu. Esse está no 7:28, se eu não me engano. Ou 14:28, agora não me lembro. Então, ele cita isso, mostrando que o pai é maior do que ele. Então, isso também foi uma doutrina que até hoje a gente presencia. Como testemunhas de Jeová, né? Eles têm essa crença ainda de Arios, que o pai é o que é superior, o pai que é o Deus Todo-Poderoso, mas que criou as criaturas através de Jesus. Isso aí a gente não vai falar, inshallah, não, no dia que a gente falar sobre esse assunto. Mas agora, esses aqui são versículos, irmãos e irmãs, que a gente pesquisando menos de 1 hora, tu consegue achar tudo isso. Se a gente, como eu falei para você, se a gente pesquisa, eu tenho outras pesquisas que mostram mais versículos. Aqui eu separei, se não estou enganado, uns 25 versículos só. Tem muito mais. Mas aqui são os
versículos explícitos, ou seja, claros, falando o que? A palavra profeta. Tem outras que falam também, isso é interessante procurar uma pesquisa falando o que? Jesus, o servo de Deus, dentro da Bíblia. Também você vai achar o que? Alguns versículos falando também que ele é servo de Deus, que ele serviu a Deus, também mostrando que ele é o que? Uma criatura. O servo, o que é? Criatura de Deus, foi criado por Deus o Altíssimo. Então agora, em Lucas 1:76, e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Profeta de quem? Do Altíssimo, de Deus, o Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos. Ou seja, aqui Jesus foi chamado de quê? Profeta de quem? Do Altíssimo. Por isso que muitas pessoas, principalmente as que não estudam as antigas escrituras, ficam 30, 40 anos dentro de uma igreja, não escutam esses versículos aqui. E se escutarem, ou seja, vocês estão lendo e perguntarem o que significa isso, qual que vai ser a resposta? É isolado. Isolado é como se fosse, ou seja, revogado. Por quê? Porque esses versículos vão contra o principal dogma, ou a principal crença, que é o quê? Como eles falam, Santíssima Trindade. Então isso aqui vai contra. Se fala que ele é o profeta do Altíssimo, ele é profeta como quem? Como Moisés foi profeta, que é paz sobre ele, como Abraão foi profeta, que é paz sobre ele, como Noé foi profeta, que é paz sobre ele, como Ló foi profeta, que é paz sobre ele, como foi profeta, que a paz de Deus esteja sobre ele. Então, tudo isso que ele vai ser um profeta, mensageiro de Deus, e não a segunda pessoa o que? Da Trindade. A gente explicou em várias aulas que ele nunca pregou o que? A Trindade de Jesus. Sempre pregou o que? A unicidade de Deus, como todos os profetas de Deus. Então aqui é um versículo que é claro, não tem como entender outra coisa. Tem como entender que ele não é profeta de Deus. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Em outra aula, claro, a gente vai o que? Explicar, para não falar, ele pegou um versículo, vamos ler o contexto, não tem problema, a gente vai fazer essa aula, pegando cada versículo, e não é a minha explicação, e sim a explicação dos bispos, o que eles falam sobre isso. Muitos o que falam? Que ele era profeta de Deus, principalmente no cristianismo primitivo, que ele era o que? Profeta de Deus. Agora em João, esse aqui que a gente citou, Lucas 1:76. Agora João 6:14. Vendo, pois, aqueles homens o sinal que Jesus operara, diziam: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Quando ele operou, fez obras, fez milagres, o que eles esperavam? O que os judeus esperavam? Profeta. Até o Messias, se a gente vê a profecia do Messias, a gente crê, a gente explicou isso. A gente crê que Jesus é o Messias, ungido, significa Messias, né? Tanto no hebraico como no árabe. Mas não cremos nessa profecia que vai vir o Messias da casa de Davi, ou da descendência de Davi, que ele vai ser profeta e vai ser rei. Vai ser o quê? Profeta e rei. Agora, para ser isso, se encaixar em Jesus, ele tem que ser profeta. E não tem como tu ser profeta e Deus. Não tem como. Qualquer pessoa que estudou sabe disso. Não tem como tu ser profeta e ser Deus. Porque os profetas foram enviados por Deus o Altíssimo. Como que tu vai ser profeta e vai ser Deus? Tem como? É impossível. Então, ou ele é profeta ou ele é Deus. Se a gente falar que ele é Deus, como que ele vai entrar na profecia do Messias, que era um rei profeta? Então, é interessante o que a pessoa quer pesquisar para entender. Não tem como ser profeta e a segunda pessoa da Trindade, o Filho, ou seja, o Deus encarnado.
Então aqui é claro, quando ele operou as obras, diziam que o povo, este verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Esperavam que um profeta, eles não esperavam os judeus, um Deus encarnado. Como eu falei, se tem essa evidência sobre a Trindade, ou esquece a Trindade, que Deus virá encarnado, mostra a profecia. Segundo o livro de vocês, segundo o Antigo Testamento, mostrando que Deus ia se encarnar no fim dos tempos, ia morrer crucificado para salvar as pessoas do pecado. Tem uma profecia dessa mostrando isso, que Deus, que Moisés pregou isso. Agora, por exemplo, na Torá, os 5 primeiros livros que eles falam do Antigo Testamento, tem uma profecia falando. Moisés, quando fala da profecia que ele fala em Deuteronômio, se não estou enganado, é sobre o que? Um profeta que virá semelhante a ele. Na verdade, profeta. Não fala Deus que vai vir encarnado, vai ficar numa barriga de uma mulher, depois vai nascer, depois vai curar os cegos, os leprosos. Não foi isso. Então isso aí a pessoa tem que prestar muita atenção. Isso aqui tem João 6,14, para quem quer procurar, 6,14. Agora João 4,44. Porque Jesus testificou que um profeta não recebe honra na sua própria pátria. Sua própria pátria. Os profetas eram o quê? Desmentiram eles, chamavam eles o quê? De loucos, renegavam a mensagem, mataram alguns profetas. Ou seja, a maioria das vezes não era o quê? Honrado perante o povo, porque sempre teve o que? Os hipócritas, os incrédulos. Aqui está se referindo a quê? Profeta. Agora outro, em Mateus, esse é João, 4,44. Mateus 10,40. Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, a mim recebe aquele que me enviou. Quem que enviou Jesus? Então ele é o mensageiro de Deus, ele que foi enviado, como Moisés foi enviado, como Abraão foi enviado. Então ele é o que? Mensageiro de Deus. Jesus sempre deixou claro que Deus o enviou. Deus o enviou, porque ele não fala, não, eu sou o Deus encarnado, eu me coloquei sobre o ventre de Maria quando o anjo soprou, eu sou o Deus encarnado. Sempre falava o quê? Que o Altíssimo, Deus ou o Pai, como ele fala, me enviou. Porque ele não falava, eu me enviei, eu me coloquei o quê? O ventre de Maria. Nunca falou isso. Sempre o que? Na terceira pessoa. Ele me enviou. Ele me enviou. Isso está em Mateus 10,40. Agora 10,41. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá a recompensa de justo. Também o que cita profeta de Deus. Mateus também 21,46. E procuravam prendê-lo, mas temeram o povo, porquanto este o tinha por profeta. O que o povo acreditava? Que Jesus era o quê? Profeta de Deus. Povo. Aqui a gente está falando, não estou falando da crença da igreja. A igreja foi o que? Criada após isso. Estou falando no tempo de Jesus. Jesus não conheceu a igreja. Jesus não fundou a igreja. Jesus adorava somente para Deus. Somente a Deus. Suplicava somente para Deus. Glorificava somente a Deus. Pregou o evangelho que Deus o revelou, como todos os profetas de Deus. Aqui, o povo, aquele tempo, que viram Jesus, testemunhas oculares. Eu não estou falando de pessoas que vieram depois, de 1 século, 2 séculos, 3 séculos, que nunca viram Jesus. Os que viram Jesus, qual que era a crença deles? Povo
que ele é profeta de Deus. Então aqui Mateus 21:46, e procuravam prendê-lo, mas temeram o povo, porquanto este o tinha por profeta. O povo acreditava que ele era profeta de Deus, mensageiro de Deus, enviado por Deus, como ele mesmo fala em vários versículos. Então aqui em Lucas 24:19, ao que lhes perguntou, quais disseram-lhe as que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Isso aqui tem uma passagem, como eu falei para vocês, hoje a gente vai citar esses versículos, depois a gente vai explicar um por um. Isso aqui é uma passagem do Cleopas, ou Cleófas, que eles chamam, é um dos 70 discípulos de Jesus, segundo as Escrituras, quando perguntaram para ele sobre a crença dos discípulos em Jesus, isso que ele respondeu. O que os discípulos acreditavam? Essa é a maior evidência. Essa é a maior evidência que tem no Novo Testamento. A maior evidência que tem que ele é profeta de Deus. 24:19. Porque aqui não é qualquer coisa, aqui é a crença dos discípulos. Pode falar, o povo, não sei o que, não estou nem aí, eu quero ver os discípulos aqui. Os discípulos acreditavam nele, como a gente falou também sobre os discípulos no Corão. São o quê? As pessoas que socorreram Jesus, Lansó, Deus chama eles. Então são pessoas virtuosas, crentes, pessoas do paraíso. A gente crê nisso. São pessoas o quê? Virtuosas, que socorreram Jesus, que creram em Jesus e que eram muçulmanos, submissos à vontade de Deus, submissos aos mandamentos de Deus e se afastaram das proibições de Deus. Cremos nisso. Aqui, Lucas, se Lucas, como falo, foi inspirado pelo Espírito Santo, quem que fala? A igreja. Lucas, o que ele fala? Na introdução dele, eu já li muitas vezes. Fala o quê? Que ele achou aquilo interessante e ele mesmo quis o quê? Juntar um pouco da biografia de Jesus, ou dos ditos dele. Lucas não fala do Espírito Santo. Lucas nem sabia disso. Ele inspirava as pessoas para escrever. Lucas não sabia, porque se ele soubesse, ele ia falar na introdução dele. Mas ele o quê? Isso aí, como a gente viu de Paulo. Isso aí um dia a gente vai explicar isso. Então aqui, segundo eles, que aqui foi escrito pelo Espírito Santo, isso aqui foi inspirado pelo Espírito Santo, e aqui está mostrando a crença dos discípulos. O que o Espírito Santo inspirou para Lucas escrever isso? E a crença o quê? Dos discípulos. Presta atenção. Ao que ele lhes perguntou, quais? Disseram-lhe as que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Isso é Cleopas falando a crença de quem? Dos discípulos. Profeta de Deus, Nazareno, ou seja, de Nazaré, na Galileia, poderoso em obras, ou seja, fez grandes milagres Jesus. Isso aí nós cremos, como o Corão comprovou isso. Ressuscitava, sabia o que tinha nos lares das pessoas, curava o leproso, curava o cego. Isso tudo o Corão que confirmou. Fazia a imagem de um passarinho e soprava, com a permissão de Deus, ele o que? Se tornava vivo. São vários milagres que Jesus fez. Falou no berço. O Corão cita vários milagres de Jesus, como também isso, alguns são citados o que? No Novo Testamento, e outros nos apócrifos, que eles tomaram o que? Como apócrifos, e a gente sabe o porquê disso, como a gente explicou várias vezes. Então aqui, como vamos falar a pessoa que é cristã, tu fala para ela, tu quer crer como os cristãos hoje acreditam, ou como os discípulos que são testemunhas oculares, que viram Jesus, que socorreram Jesus, que andaram com Jesus, que serviram Jesus. Qual crença que você quer?
Qualquer pessoa racional vai falar não. A crença correta é a crença dos discípulos. E Jesus sempre elogiou. Essa é a crença dos 12. Essa aqui que ele está falando é a crença dos 12 discípulos, ou seja, dos melhores. O que eles acreditavam? Que era um profeta de Deus, Nazareno, grande em obras, fez vários milagres, em palavras, tinha uma sabedoria, era eloquente, falava muito bem, profeta de Deus. Deus concede aos profetas o que? Eloquência na hora de falar, argumentos, evidências, para facilitar as pessoas acreditarem nos profetas. Tudo isso mostra a misericórdia de Deus para conosco. A misericórdia de Deus para conosco, seres humanos. Então eu, como cristão, vou acreditar no que a igreja me passa ou vou acreditar no que os discípulos acreditavam? Logicamente falando, isso aqui é o que está escrito, não tem como tu tirar dali. Está aqui escrito. E se eu estou falando alguma coisa errada, pode me corrigir. Sinta-se à vontade. Todo mundo que erra. Mas volta lá e lê isso aqui, 24:19. E vê de quem estão falando. Essa crença aqui é de quem? Dos discípulos de Jesus. E quem fala aqui é Cleopas, ou Cleófas, um dos 70. Falando sobre os discípulos, sobre os 12. Qual que era a crença deles? Em Jesus. Se eles acreditavam nele como profeta, mensageiro de Deus, eu vou acreditar nele como Deus? Tem lógica isso? Eu acredito como acreditou os discípulos. Essas são as pessoas virtuosas, os discípulos. Essas são as pessoas que serão salvas. Essas que seguiram o caminho de Jesus, que Jesus ensinou. Viram Jesus, viveram com Jesus. Aí vem uma pessoa que não viu Jesus, que fala para ti que viu ele numa visão. E essa própria visão, dentro de Atos, tem duas versões. E uma contradiz a outra. Isso é para quem quer raciocinar. Pegar essa versão e essa eu quero ler. Eu quero entender. Deus deu o cérebro para a gente raciocinar. Entender. Por isso que a revelação, está indo no pé da letra. Só Deus revelou a gente para a gente entender literalmente. Né? A gente, isso aqui, profeta, quer dizer que é Deus. Tem lógica isso. Eu falo que ele é profeta, tu fala para mim que ele é Deus. Então, o que está escrito, o que foi revelado? Que ele é profeta, mensageiro de Deus, segundo a quem? Segundo os discípulos. E essa é a crença verdadeira, que não há dúvida. Que não há dúvida. Por quê? Porque Jesus pregou isso. Se a gente quer, para a gente entender as coisas, a gente não pode pegar só esse versículo e falar ele é profeta de Deus. Pega os versículos mostrando a pregação de Jesus. Tu vai entender o que isso aqui é verídico. Porque Jesus, quando pregava, sempre o que ele falava? Sobre a unicidade de Deus. Que ele foi enviado por Deus. E o que ele fala não vem dele, e sim por revelação. Quando tu começa a entender aquilo, tu vê certo, ele é um profeta de Deus. Ele não se chamava Deus. E a gente começa depois a ver as características, os atributos de Jesus são o que? Humanos e não divinos. E quando ele fazia os milagres, preste atenção, depois de todo o milagre, as pessoas adoravam a Deus, glorificavam a Deus, louvavam a Deus. Porque não louvavam ele, não adoravam ele. Então, é muito importante a pessoa entender a sociedade, a civilização que estava naquele tempo. E o que eles esperavam? Eles esperavam Deus encarnado ou um profeta de Deus. E o Messias, segundo as Escrituras, ele é rei e profeta, não é o Deus encarnado. Então, para a gente o que? Refletir. Aí ele fala diante de Deus e de todo o povo. Ele era, não só os discípulos, mas todo o povo cria que ele era o que? Profeta de Deus, mensageiro de Deus. Agora Marcos 6,15. Mas outros diziam, é Elias. Elias é profeta, não é? A gente mostrou os milagres de Elias,
que é muito maior que os milagres do que de Jesus, segundo o que? O Antigo Testamento. Foi Elias ou Eliseu que, agora eu não me lembro, que ressuscitou o exército? Não é Ezequiel. Foi Ezequiel? É bem parecido esses nomes. Só acho que foi Elias que... Não me lembro agora. Se a gente citou isso algumas aulas atrás. Ressuscitou o quê? Um exército inteiro. Também tinha esse milagre o quê? De ressuscitar. Não é só o que é específico para Jesus, como alguns pais da igreja falaram, não. Um dos atributos divinos que ele tem é a ressurreição. Não é só ele que tem. E como a gente viu, a ressurreição citada no Antigo Testamento é muito mais poderosa do que a ressurreição citada no Novo Testamento. E a aula está na nossa página, quem quiser assistir. Novamente a gente citou o quê? Os versículos. Mas outros diziam, é Elias, e ainda outros diziam, é profeta como um dos profetas. É Elias encarnado, Elias voltou. Ou outros diziam, é um profeta dentre os profetas. Essa é a crença de quem? Crença do povo. A irmã está dizendo aqui, Ezequiel, vale dos ossos secos. Ezequiel, vale dos ossos secos. São três, são o Ezequiel, é o Elias e tem mais um que a gente citou. São tudo parecidos, não? Eliseu, aí eu me lembrei, Eliseu, que ressuscitou o exército. São três. Um faz um milagre maior que o outro. O Elias foi o que partiu, que fez o mar com a parte do roupão, do manto dele, que a gente explicou. Então um faz milagre que é maior do que o outro, como está constado no Antigo Testamento. Ou seja, não é um atributo específico para Jesus que passou sobre ele, e sim outros profetas também tiveram esses milagres. Então aqui também o que? Claro. Ezequiel, vale de ossos secos. WhatsApp e Facebook, a mesma explicação. Ezequiel, vale dos ossos secos. Do osso dos seus ossos. Sim, também tem o outro que foi tocado, que a gente viu. Tem um que estava, um dos profetas, que tocou no corpo dele e ressuscitou o homem, ele morto. Você lembra? Eu me lembro qual profeta foi esse. Foi Eliseu e Elias. Estava morto, jogaram esse corpo em cima dele, só em tocar, em ter contato físico com ele, ressuscitou. Ele morto, você lembra? Também citamos isso, mostrando que até o profeta morto, não em vida, ressuscitou o quê? Uma pessoa morta. Como a gente citou, acho que faz uma semana e meia que a gente citou. Quem quiser assistir a aula. Mas outros diziam, é Elias, e ainda outros diziam, é um profeta como um dos profetas. Isso aqui tem Marcos 15, quem quer ver. Agora Mateus 21:11, e as multidões. Isso aí também tem uma história atrás. Isso aí tudo a gente vai explicar o que? Com detalhes. Tanto no original vou mostrar, para não vir falar, não está no manuscrito, tanto no original como na tradução. Não é uma tradução que vamos trazer. Vamos trazer várias traduções para não pensarem o quê? Que eu estou pegando só uma tradução que eu quero. E sim várias traduções. Isso aqui é do Padre Almeida, que a gente está lendo. Agora, aqui a gente tem que entender a história que sempre aparece, sempre é citada, quando ele entra em Jerusalém. Em cima, Eliseu. São tudo parecidos os nomes, Eliseu, Elias e Ezequiel. São esses três que a gente viu os milagres. O que a gente, aqui essa história, o que tem essa narrativa? Jesus entrando em Jerusalém em cima o quê? Do jumento, e as pessoas esperando. É um momento que épico, momento épico, ele entrando. E aqui as pessoas o que falavam? Olha o que Mateus fala, 21:11. E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré
da Galileia. E ele andando entre eles, e o povo gritando esse nome: Profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Nazaré fica onde? Na Galileia. A Násera, que a gente fala, né? Na língua árabe. Fica no El Jarir, que é a Galileia. Então, qual que era a crença do povo? A crença das pessoas? Não, aqui não são os discípulos. Aqui é toda a multidão. A multidão grita: Este é Jesus, profeta de Nazaré da Galileia. Agora, uma pergunta: ele fez o sermão ou não fez depois? Sim. Fez. Porque ele não culpou o povo. Porque não falou: vocês estão fazendo blasfêmia, vocês são desviados, vocês são incrédulos. Eu sou o Deus encarnado, o Filho. Sou a segunda pessoa da Trindade. E tem o Pai e tem o Espírito Santo. Por que não explicou para eles? Por que deixou desviadas essas pessoas? Que segundo eles são desviados. Quem crê nisso, agora tu pergunta, de acordo com a crença cristã de hoje, não é dos primeiros cristãos, não estou falando deles. Os primeiros cristãos a gente sabe que são cristãos, tementes a Deus, a gente não está falando dessas pessoas. Está falando de hoje. Quem crê nisso, como Jesus um profeta, mensageiro de Deus, enviado por Deus, como Moisés foi enviado, como Abraão foi enviado, é salvo. Segundo o cristianismo, é salvo ou não é salvo essa pessoa? Porque não crê na Santíssima Trindade, não crê que Jesus é Deus, é desviado, é uma pessoa herege. Não é verdade? Uma pessoa herege. E essa é a crença dos discípulos. Se eu não sou salvo, os discípulos não são salvos também. Viu o problema? Se a salvação não há para essas pessoas que acreditam nele, como profeta, mensageiro de Deus, como o povo acreditava, como os discípulos acreditavam, nenhum discípulo será salvo. Na lógica cristã de hoje, nenhum discípulo é salvo. Segundo o Corão, não é segundo o Corão, não é segundo o Ahmad, segundo a Bíblia, não será salvo nenhum discípulo. Por quê? Porque eles acreditavam que Jesus era profeta, mensageiro de Deus. E aqui fala o quê? Multidões, no plural, multidões, ou seja, eram muitas pessoas esperando aquele momento épico e gritando: Este é Jesus, profeta de Deus de Nazaré, na Galileia. E depois do sermão, porque ele não falou para essas pessoas: vocês estão errados, não é dessa forma, eu sou o Deus encarnado. Então a pessoa tem que o quê? Refletir. Isso aqui a gente vai explicar, claro, com mais detalhes, com mais evidências, segundo os bispos. Tem muitos que falam: isso aqui é um grande problema. Tem muitos honestos que falam: isso aqui é um grande problema. É um grande problema que não foi resolvido. Grande problema que não foi resolvido e também não temos resposta para isso. Porque eles sabem, qualquer pessoa que entende da palavra, eles sabem que isso aqui é um problema. Um comentário aqui. 1 Reis 17:21, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Sim. Esse foi quem? Ezequiel, deve ter sido Eliseu. Quando pediu para ela, levou ele para o quarto e ressuscitou o filho dela. Aí a mesma pessoa. E ela louva a Deus depois disso. E Ezequiel 37, ele profetizou sobre o vale de ossos secos. E começou a aparecer carne e tudo mais. O exército se levantou. Ezequiel. Deus abençoe o irmão. A irmã. Deus abençoe o irmão. Então, como a gente fala, a gente não está falando aqui o que é da minha cabeça. Está tudo o que é escrito. Cada versículo que a gente cita, vai e procura. Vai? Não estou falando acredita em mim, eu sou certo, eu sou correto, o que eu falo é a verdade. Estou falando para você pesquisar e tentar responder isso aqui. Como vários sábios cristãos falam, isso aqui é um problema que não foi resolvido. Esses versículos, principalmente eles falam o quê? De 24, Lucas 19.
Não foi resolvido até hoje aquilo. Que é a crença dos discípulos. Eles não sabiam, os discípulos. Se os discípulos não sabiam que Jesus era Filho de Deus, que viveram com Ele, quem que vai saber? Se as testemunhas oculares não sabiam quem era Jesus, de verdade, quem que vai saber? Entendeu? Logicamente ninguém vai saber se eles não sabiam. E se a gente falar, por acaso, que os pais da igreja vão saber que Ele é o Filho de Deus, então as pessoas que não sabem, que adoram, por exemplo, somente a Deus, e acreditam que Jesus é o mensageiro de Deus, profeta de Deus, são salvas então, como os discípulos foram salvos, sem saber, desconheciam. Quem viveu com Ele, desconhece Ele. Quem socorreu Ele, desconhece Ele. Quem serviu Ele, desconhece Ele. Mas quem não viu Ele, quem nem sabe como Ele é, esse conhece Ele. Isso é para as pessoas que querem raciocinar. Isso é uma reflexão para quem quer raciocinar mesmo. Se os discípulos não conhecem Jesus, quem que vai conhecer? Agora Mateus 13:57. 13:57. E escandalizavam-se dele. Jesus, porém, lhe disse: um profeta não fica sem honra, senão na sua terra e na sua própria casa. Está falando de quem ele aqui? Dele mesmo. Jesus, em muitos versículos, se chama de profeta. Esquece os discípulos, como eu falei antes. Esquece. O que Jesus se chamou? Profeta de Deus. Quem que mais conhece Jesus? Tu conheces Jesus mais do que Ele mesmo? Tem como tu me falar isso? Jesus se conhece mais que qualquer um. Na verdade, Ele mesmo se chama o quê? De profeta. Em vários versículos, Ele mesmo fala que é profeta de Deus. E eu vou lá e falo para Ele: não, tu não é profeta de Deus, Jesus. Você é o Deus encarnado. Você que criou o mundo. Você é co-igual ao Pai e ao Espírito Santo. Eu vou botar palavras na boca de Jesus, porque Jesus fala que Ele é profeta. Então presta atenção. Escandalizavam-se dele. Jesus, porém, lhes disse: um profeta não fica sem honra, senão na sua terra e na sua própria casa. Estavam falando dele ou não estavam falando dele? E ele está falando de quem? Dele. Profeta de Deus. Agora, Atos dos Apóstolos 2:22. Varões israelitas, escutai estas palavras: a Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com milagres, prodígios e sinais, que Deus por Ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, ou sabeis. Aqui está falando o quê? Os atos que foram citados aqui, os atributos de um profeta. Lê de volta. Varões israelitas, falando com o povo de Israel, escutai estas palavras: a Jesus, o Nazareno, varão, um homem aprovado por Deus, escolhido por Deus para a mensagem, entre vós, com milagres. Quem que escolheu ele? E como que ele é o Deus? Se Deus escolheu ele, como que ele é o Deus? Prodígios e sinais que Deus, por ele, através dele, fez no meio de vós. Agora Deus Altíssimo enviou profetas, mensageiros. Através dos profetas e mensageiros, Deus fazia o quê? Milagres, com a permissão de Deus. Abriu o mar ou não abriu para Moisés? Abriu. Abriu o mar para Elias ou não abriu? Segundo as Escrituras, abriu o manto dele. Tudo isso é o quê? Evidência. Milagres que Deus concedeu aos profetas, como concedeu para Jesus.
Se é por causa desses milagres que Jesus é Deus, porque aqui fala que Deus por ele, por Jesus, fez no meio de vós. Então todos os profetas são Deus. Todos eles. Não vai ter trindade mais. Vai ter agora centenas de deuses. Felizmente, né? É triste. A pessoa que chega numa reflexão dessa e não quer refletir, é claro, como vós mesmos bem sabeis. Aqui, quem escreveu? Quem escreveu Atos? Lucas. Atos foi Lucas que escreveu. Ele falando, vocês sabem que ele foi enviado por Deus, que ele foi escolhido por Deus, que por meio dele Deus fez os milagres, como fez com os profetas. Vocês sabem. Porque não falou que ele é Deus aqui? Porque Lucas não fala, ele é o Deus encarnado. Ele é o Filho de Deus manifestado. Agora João 4,19. João 4,19. Disse-lhe a mulher, Senhor, essa samaritana, disse-lhe a mulher para Jesus, Senhor, vejo que és profeta. Vejo que és profeta. Aqui tem um grande problema. Aqui, agora, não estou falando do versículo em si. O problema aqui é a crença. Quando tu estuda sobre os samaritanos, eles não acreditam em profeta após Moisés. Eles não acreditam em profeta após Moisés. Como que ela vai crer que ele é um profeta, se não faz parte da crença dela? Ela não esperava um profeta, os samaritanos. Isso aqui é um erro que é gravíssimo de crença aqui. Pesquisa para vocês verem. Os samaritanos esperavam um profeta? Não esperavam. E aqui ela chama ele o que de profeta? Segundo a crença dela, não poderia ter essa crença. Ela não poderia ter essa crença que virá o profeta depois de Moisés. Então, uma coisa aqui para também refletir. No capítulo 8 de Lucas, a partir do versículo 40, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, no versículo 56 diz que e seus pais ficaram maravilhados, e ele lhe mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Jesus disse que não tinha necessidade de dizer que foi ele que tinha ressuscitado a filha de Jairo, e ele não quis a glória para ele. Porque a glória não é dele, a glória é de Deus. Quando ele cura os leprosos, os doentes no barco, a história, depois ele se prostra, prestam atenção, e glorificam a Deus na frente de Jesus. A gente vai citar essas histórias que tem depois dos milagres de Jesus. O que as pessoas faziam? Isso é uma pesquisa importante de pesquisar no Novo Testamento. O que as pessoas faziam depois de cada milagre? Principalmente de Jesus, como tomaram ele como Deus, esquece os outros profetas, foca em Jesus. O que as pessoas faziam depois dos milagres que Jesus operava? Então a gente viu aqui em João 4,19, a samaritana diz o que? Senhor, vejo que és um profeta. Esquece agora a crença dos samaritanos, esse erro gravíssimo que tem aqui. Esquece esse erro, vamos falar que aqui está correto. Quando ele chamou, ela falou para ele, Senhor, vejo que você é um profeta. Porque ele não falou para ela, olha, eu não sou profeta de Deus, eu sou o Deus encarnado, eu sou a segunda pessoa da Trindade, eu sou o Filho de Deus, eu sou co-igual a Ele, eu sou da mesma natureza que Ele. Por que não explicou? Se tu está vendo, agora uma pergunta, se tu vê um desviado na sua frente, se você vê uma pessoa desviada na sua frente, o que é obrigatório para você? O que é obrigatório? Orientar, guiar essa pessoa para o caminho de Deus, o caminho da salvação, o caminho do bem. Jesus orientou ela
o orientou. Segundo, vocês não orientou. Por quê? Porque ele não falou que não Deus. Ela acreditou nele como que? Profeta de Deus. Mas o certo é ela crer nele como que? O Filho de Deus encarnado. O Deus encarnado. A segunda pessoa da Trindade. Co-igual ao Pai e ao Espírito Santo. São um só. Não é verdade? Ele notificou ela sobre isso? Não notificou. Porque deixou ela o quê? Desorientada, desviada, sabendo que ela não iria ser salva, crendo nisso. Não é verdade? Agora a pergunta: se eu creio nele como profeta mensageiro de Deus, como todas essas pessoas acreditaram, como os discípulos, como Jesus falou que ele é profeta mensageiro de Deus, sou salvo ou não sou? Se falar que eu sou salvo, não precisa crer na Trindade. E se falar que só é salvo quem crê na Trindade, todas essas pessoas o que? Não serão salvas. E aí fica o que? A reflexão. Que Deus firme nossos corações na fé e abençoe a gente onde quer que a gente esteja. E faça de nós misericórdia para as pessoas. E não faça de nós castigo para as pessoas. E guie as pessoas na senda reta, ao caminho de Deus, ao caminho dos profetas. E faça nós morrer muçulmanos. E firme nossa fé no Islã. E perdoa nossos pecados. E facilite para nós a busca do conhecimento e a prática do conhecimento. E facilite para nós a boa ação e a prática da boa ação. E facilite para nós a entrada no paraíso em paz, com os profetas, os mensageiros, os verídicos, os mártires e as pessoas virtuosas. E afaste nossas faces do fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente, e não castigue a gente no túmulo. Amém. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs, que Deus abençoe a todos.